Olá, seja bem-vindo a mais um Cristianismo Sem Cortes. Hoje nós vamos continuar a tratar o texto que se encontra lá em Marcos, capítulo 3. Lembrando que nós estamos expondo Marcos e Filipenses e hoje nós vamos Marcos capítulo 3, a partir do verso 20. Acompanhe com fé a leitura das Sagradas Escrituras. Diz assim: Então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que espere os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar para os que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar pedindo a Deus iluminação sobre esse texto. Pai, nós nos colocamos na tua presença e rogamos que o teu Espírito Santo esteja nos ajudando nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, e que nós possamos aprender mais de ti aqui ao nos debruçarmos sobre os textos das Sagradas Escrituras, aprender as verdades contidas aqui e aplicá-las em nossas vidas. Nós sempre confiamos que o Senhor tem poder para atuar em nossa vida e no nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. O texto aqui de Marcos capítulo 3, a partir do verso 20 até o verso número 35, lembra que ele segue uma sequência dentro do Evangelho de Marcos. A gente está vendo isso quando claramente a gente percebe que os primeiros capítulos de Marcos eles trazem os 5 pontos da reforma ali, os solas, né? Seria o sola Scriptura, o sola Christus, sola gratia, sola fide e só deu glória, que é o somente a glória seja dada a Deus. Então a gente tem nos primeiros capítulos somente a Escritura, onde o Marcos vai mostrar para nós como as Escrituras falam a respeito de Deus e como a Escritura é a palavra de Deus, é a autoridade final sobre tudo. Você pode não acreditar nas Escrituras, você pode dizer que a Bíblia não serve para nada, mas você ainda será julgado mediante as Escrituras, mediante a palavra de Deus, mesmo que você diga que não acredita. Mas a Escritura é a palavra de Deus, ela é a única fonte de autoridade para a nossa vida. Então, somente a Escritura. Aí a gente vê os primeiros capítulos de Marcos narrando como Cristo tinha sido prometido para o povo de Israel, nos profetas, nos patriarcas, durante os livros históricos ali, como o cordeiro já estava sendo apontado, já estava sendo preparado, e como então Cristo se encarna e se torna ser humano corpóreo, como eu e como você. Depois nós vimos o solos Christus, que é somente Cristo pode nos dar a salvação. Não existe nenhum outro modo pelo qual nós possamos ser salvos, se não for Jesus Cristo. Cristo é aquele que faz a obra completa naquela cruz. E isso até nos ajuda a entender o texto lá de Filipenses, que também está no nosso
Cristianismo Sem Cortes, onde Paulo vai falar para nós exatamente como a alegria dele é Cristo, a vontade dele é estar com Cristo, mas enquanto ele não pode, ele vive essa vida em favor de Cristo, ele vive essa vida para servir Cristo, para divulgar o reino, para divulgar o evangelho, para espalhar a boa notícia de que Cristo é o Salvador dos pecadores. Então a obra é completa. Ele até fala lá em Filipenses capítulo 1, fala, ó, os meus sofrimentos aqui em algemas, eu estou sofrendo aqui, eu estou preso aqui, mas o importante é que Cristo está sendo divulgado. E aí nós no Cristianismo Sem Corte de Filipenses falamos, não quer dizer que eu preciso sofrer para completar o que faltou da obra de Cristo na cruz. Não. O sofrimento é uma das formas, um dos meios pelo qual Cristo ajuda, Cristo trabalha, melhor dizendo, para espalhar o Evangelho pela face da terra. A gente olha isso nesse tempo que nós vivemos agora, um tempo de pandemia, onde está todo mundo preso em suas casas, mas acho que nunca antes a gente viu uma quantidade de igrejas e de pastores fazendo lives, fazendo mensagens online e sendo transmitidas aí, ó, via internet, via banda larga, para o mundo inteiro. Então, o Evangelho vai sendo divulgado, mesmo que esteja parado. O Esperança Viva, número 39, que nós gravamos, também fala sobre isso. Quando Paulo fala assim, o Evangelho está sendo divulgado mesmo em meio ao sofrimento. Porque enquanto Paulo estava preso, os irmãos de Filipos começaram a pregar o Evangelho com muito mais ousadia. Porque Paulo estava preso, e se Paulo está preso e está pregando, por que a gente não vai fazer isso? Então, o Solos Christus nos mostra que é somente Jesus Cristo que tem o poder de salvar pecadores. E então, desde alguns anteriores, uns cristianistas sem cortes anteriores, nós chegamos no sola gratia, que é somente a graça. A salvação é um ato de graça de Deus. Toda a nossa salvação ela é monergista, que significa que vem de Deus para a humanidade. E a humanidade não faz nada a não ser receber. A salvação é um dom de Deus. Deus nos salva, Deus nos escolhe, Deus gera arrependimento, Deus gera fé no próprio Filho Jesus Cristo, que completa a obra lá naquela cruz, pelo qual nós somos salvos. Olhando para o nosso texto de hoje, então, depois de passarmos por tudo isso que passamos, olhamos para o nosso texto de hoje aqui de Marcos capítulo 3 e percebemos então que somente a graça de Deus nos dá o reino de Deus. Somente a graça nos dá o reino de Deus. A gente percebe aqui que no começo de Marcos é relatado as obras de Cristo e como Cristo então está pregando, está fazendo milagres, está trabalhando na vida. Ele chama os apóstolos um pouquinho antes, verso 13 até o verso número 19 do capítulo 3. E aqui Jesus então vai para casa. No texto não fala se ele vai para descansar, mas diz que a multidão vai junto e busca ele de maneira que eles não podiam nem comer. Então a gente vê Jesus mais uma vez explicando. E aqui nós temos o que seria um problema. Os escribas, os fariseus começam então a falar que Jesus estava possesso de um demônio. Jesus estava possesso de Beelzebul, falando que ele expulsava demônios pelo poder de demônios. E aqui então vem o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus faz as perguntas lógicas e claras, como ele sempre tem que fazer perto do povo que está escutando. Então ele faz a pergunta: será que Satanás pode expelir Satanás? Será que alguém de um reino pode expelir gente do mesmo reino? E aí a resposta lógica é: não tem como isso acontecer. Por quê? Porque se você tem um reino e você tem forças divididas dentro desse reino, essas forças vão brigar entre si, de maneira que o reino vai se implodir, vai ter problema e vai acabar se esfacelando de dentro para fora, porque o reino não vai segurar.
É exatamente, talvez, a mesma coisa que Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios, onde a igreja de Coríntios é uma igreja dividida, uma igreja de facções, uma igreja onde tem o povo de Apolo, o povo de Paulo, o povo de Cristo, e cada um desses não se mistura com o outro. Quando o nosso chamado como igreja é para sermos unidos em um só corpo. Então, o que Cristo está falando aqui é que não existe possibilidade de ter duas facções ou duas divisões dentro do mesmo corpo e uma brigar com a outra, porque esse reino não vai subsistir, esse reino não vai aguentar. É isso que ele está tentando explicar para os fariseus, para os escribas aqui, perdão. E os escribas estão falando assim, ó, é por poder de demônios que ele expulsa as outros demônios. E aí Jesus fala, ó, ninguém vai entrar na casa de um dos valentes e roubar sem antes amarrar o valente e saquear a casa. Quando a gente vê Jesus Cristo chegando aqui, ó, ele chega encarnado e vem dando os ensinamentos, as pessoas estão sendo libertas aqui do poder de Satanás, as pessoas estão sendo libertas da força que Satanás exercia sobre a vida deles. A gente tem um texto lá em Colossenses, capítulo 1, verso 13 em diante, que fala sobre a supremacia do Filho de Deus, a excelência e a obra em Jesus Cristo, que traz a seguinte leitura, ele fala assim, ó, ele, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. E aí ele continua, esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aí vem a beleza, ó, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue de sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Olha só que beleza! Quando o reino de Deus chega a nós, ele leva os cativos de Satanás embora. Ele vem para libertar a gente das trevas, para a maravilhosa luz, libertar a gente do escravidão do pecado, para nos tornarmos escravos de Cristo. Nós falamos isso quando Paulo se apresenta como servo de Cristo, ou escravo de Cristo. E é exatamente isso. Cristo vem aqui exatamente para mostrar que ele veio para nos libertar. Nele foram criadas todas as coisas. Colossenses capítulo 1, que nós lemos agora, vai mostrar para nós como tudo foi criado com um propósito exclusivo de glorificar a Cristo, glorificar ao próprio Deus. E como é que a gente percebe isso? A gente vai olhando que tudo que ocorre aqui, cada milagre, cada ensinamento, cada expulsão de demônio, cada evento, cada parábola contada, cada uma dessas coisas tem para mostrar como Cristo é muito maior do que todos os outros que estão aqui. Como Cristo é aquele que vem para fazer diferença de fato na terra e no mundo. Por isso que é um ato de graça de Deus, um ato de graça que vem, que nos salva, que trabalha na nossa vida, que muda as realidades, que muda tudo. Aquele que roubava agora não rouba mais, aquele que mentia agora não mente mais, aquele que traía agora não trai mais. E essas realidades são mudadas de acordo com quando Deus trabalha no coração das pessoas. Depois que Deus trabalha na nossa vida, a gente responde em obediência. É sempre assim, sempre assim. Deus nos salva, trabalha na nossa vida, respondemos em obediência. Mas o primeiro passo é sempre de Deus para a humanidade. E aí aqui nós vemos
o próprio Jesus ensinando que o reino de Deus veio e nós já desfrutamos desse reino. Não plenamente ainda, mas já desfrutamos do reino de Deus. A igreja já está instituída, o cabeça já é Jesus Cristo. Já somos libertos do nosso pecado, já somos libertos da culpa do nosso pecado. Já temos paz com Deus mediante Jesus Cristo. E essa é a melhor notícia que qualquer um de nós poderíamos ter. O segundo ensinamento a respeito da graça hoje é que a graça de Deus, além de nos dar o reino de Deus, a graça de Deus nos dá também uma nova família. Além da graça de Deus nos dar o reino de Deus, ela nos dá também uma nova família. O verso número 31 a 35 parece falar assim, mas tem alguma coisa errada. Porque as pessoas chegam lá e falam para Jesus assim, sua mãe e seus irmãos estão aí na porta da casa e tal, e não vai receber eles não. E Cristo faz então um outro ensinamento que parece ser estranho. Fala assim, mas ele não recebeu a mãe e o irmão, e os irmãos ali. Mas ele responde assim, ele fala assim, olha aqui ao meu redor. E ele pergunta, esses aqui, quem é minha mãe, quem é meu irmão? E aí ele fala, esses aqui que estão comigo são minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Esses que estão comigo aqui são exatamente aqueles que são a nova família. Nós somos uma nova família. A igreja de Cristo é uma nova família. Por isso nós conseguimos muitas das vezes chegar em pessoas que nós nem conhecemos, mas por causa da mesma fé, parece que conhecemos há milhões de anos. Assim, nossa, parece que a gente se conhece já tem um tempão, mas conhecemos agora. E é exatamente esse sentimento. A família de Cristo, ela não se reside em apenas um local geográfico, mas ela é muito maior do que isso. Quando nós vamos para Coríntios e vemos lá que a igreja é um corpo bem ajustado, como cabeça, aí tem a orelha, o pé, a mão, e um não pode reclamar do outro, ou um não pode falar que é melhor do que o outro, porque cada um tem sua função específica dentro do corpo, e se aplica em alguns sentidos. Um deles é o sentido da igreja local, geográfica. A sua igreja, sim, tem pessoas lá dentro e cada um desempenha uma função diferente. Mas também esse sentido se aplica na igreja de Cristo, como totalidade. Não apenas um local geográfico, não apenas da sua região, mas uma igreja maior, a igreja invisível de Deus. Onde de fato nós vamos ter umas igrejas que são em outro aspecto geográfico, só que elas têm uma eficiência diferente no reino do que a nossa igreja que está nesse aspecto geográfico de cá e faz ou atua de uma outra forma diferente. Então a gente sempre vai ter isso. A gente tem igrejas que vão mandar dinheiro para missionários fora do país. A gente tem igrejas que vão mandar dinheiro para missionários dentro do país. A gente tem igrejas que vão divulgar o evangelho via WhatsApp, via Facebook e via internet. A gente tem igrejas que vão divulgar o evangelho corporeamente, corpo a corpo. A gente tem igrejas que vão atuar no ministério da terceira idade, da melhor idade. A gente tem igrejas que vão atuar melhor com crianças. Então, cada igreja desempenha uma função específica dentro do reino. E então a gente é um corpo, de fato, bem ajustado. Então essa é a nova família que o Evangelho nos dá. Mostrando para nós que não ficaríamos desamparados em momento nenhum das nossas vidas. O próprio Deus nos ampararia. Fala assim, aquele que não tem família, ele vai receber uma família. Então, fica tranquilo. Quando a gente olha lá, Salmo 27. Salmo 27, versículo 10, diz assim, porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Essa é a ideia, porque mesmo que não tenha
Mesmo que falem assim, eu não tenho família, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, e essas coisas, como dizia a música, mas Deus sempre nos proporciona uma nova família. E como toda família, nós temos as brigas, mas nós temos as brigas, nós temos os enfrentamentos, mas somos uma família, e como família devemos permanecer unidos. E por que da unidade? Porque um reino não subsiste se tiver conflito dentro dele. É exatamente, olha como a graça vai mostrando para nós. Fala, a graça nos dá o reino de Deus e fala, este reino tem que ser um reino unido. A igreja tem que ser unida, a igreja tem que caminhar com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, que é divulgar o evangelho para que pessoas sejam salvas. E a igreja é a nova família. Ele fala, mesmo em problemas dentro da família, mesmo tendo as discussões dentro da família, essa família não pode brigar um com o outro, mas ela tem que caminhar juntos. Eles têm que ser um único corpo, eles têm que ser uma única mente. Eles têm que participar da mesma forma, no mesmo objetivo, no mesmo caminho. E é sendo unidos que essa família vai crescer cada vez mais em santidade. Unidos que essa igreja, que essa família vai crescer cada vez mais em comunhão um com o outro. Unidos que cada vez mais essa igreja vai crescer e essa família vai crescer com as pessoas ajudando as outras a caminhar no mundo em meio ao sofrimento, um mundo em meio às dificuldades, um mundo em meio às pandemias e por aí vai. A nossa função como igreja, como família de Cristo, como essa nova família, como o reino de Deus, é exatamente divulgar esse evangelho, essas boas novas, amar o próximo e fazer o bem para o próximo, porque unidos nós somos mais fortes. É exatamente isso. Todo o ato que nos traz aqui hoje é um ato de somente a graça. Sola gratia. Somente a graça de Deus é aquela que nos dá um reino de Deus, é aquela que nos dá uma nova família, é aquela que nos livra do pecado, é aquela que nos livra do poder do pecado, é aquela que nos dá paz com Deus. Como diz o texto de Colossenses, é aquela que nos leva para a reconciliação com Deus, mediante seu Filho, Jesus Cristo. Isso foi um ato de graça. Nos dá a esperança de que eu e você não precisamos pagar, porque nós não temos dinheiro mesmo para comprar a salvação. Ela vem de graça de Deus e Deus a dá como um presente para mim, para você e para todos aqueles que recebem a palavra de Deus com fé no seu coração. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.